Capítulo 30. Essa adaptação religiosa dos Freemen, portanto, é a fonte do que hoje reconhecemos como os pilares do universo, cujos Trizara Tethod estão entre nós, portando sinais, provas e profecias. Eles nos trazem a fusão mística araquina, cuja profunda beleza é exemplificada pela música comovente e fundamentada nas formas antigas, mas carimbadas com um novo despertar. Quem é que nunca ouviu nem se comoveu profundamente com ó hino do velho? Impeli meus pés pelo deserto, cuja miragem tremulava feito multidão. Ávido de glória, sôfrego de perigos, vaguei pelos horizontes de Al-Khulad, vendo o tempo arrasar as montanhas. Em sua busca, sequioso de mim, e vi os pardais chegarem rápido, mais audazes que um lobo no ataque. Alastraram-se pela árvore de minha juventude. Ouvi o bando em seus galhos e fui apanhado em seus bicos e garras. Excerto de Despertar de Arrakis, da princesa Irulan. O homem se arrastava sobre o topo de uma duna. Era um cisco apanhado no fulgor do sol do meio-dia. Vestia os restos rasgados de um manto juba e os farrapos expunham sua pele ao calor. O capuz tinha sido arrancado do manto, mas o homem havia feito um turbante com uma tira de tecido. Mechas de cabelos ruivos saíam do turbante e faziam par com a barba rala e as sobrancelhas grossas. Abaixo dos olhos de azul sobre azul, restos de uma mancha escura espalhavam-se até as maçãs do rosto. Uma depressão emaranhada sobre a barba e o bigode mostravam onde o tubo de um traje estilador havia marcado seu trajeto do nariz às bolsas coletoras. O homem se deteve, meio corpo sobre o topo da duna, com os braços estendidos descendo pela face de deslizamento. O sangue havia coagulado em suas costas, nos braços e pernas. Manchas de areia cinza amarelada aderiam aos ferimentos. Lentamente ele colocou as mãos sobre o corpo, tomou impulso para se levantar e ficou ali, cambaleando. E até mesmo naquele ato quase aleatório restava um traço dos movimentos antes tão precisos. Eu sou Liet Kynes, disse, dirigindo-se ao horizonte inane, e sua voz era uma caricatura rouca da força que antes conhecera. Sou o planetólogo de Sua Majestade Imperial, sussurrou. O ecólogo planetário de Arrakis. Sou o administrador desta terra. Ele tropeçou, caiu de lado na superfície dura da face de Barlavento. Suas mãos se enterraram debilmente na areia. Sou o administrador desta areia, ele pensou. Percebeu que quase delirava, que devia se enterrar na areia, encontrar a subcamada relativamente fresca e cobrir-se com ela. Mas ainda sentia o mau cheiro, os ésteres quase doces de um bolsão de pré-especiaria em algum lugar sob a areia. Conhecia melhor do que qualquer outro Freeman o perigo inerente àquele fato. Se conseguia sentir o cheiro da massa pré-especiaria, isso significava que os gases nas profundezas da areia estavam prestes a atingir uma pressão explosiva. Ele tinha de sair dali. Suas mãos desenharam rabiscos fracos na face da duna. Um pensamento se alastrou em sua mente, claro e distinto. A verdadeira riqueza de um planeta está em sua paisagem, na maneira como participamos dessa fonte fundamental da civilização, a agricultura. E pensou como era estranho que a mente, havia tanto tempo fixa num único curso, não conseguisse sair dele. Os soldados Harkonnen o deixaram ali, sem água nem traje estilador, pensando que um verme o pegaria se o deserto não o fizesse. Acharam divertido deixá-lo vivo para morrer aos poucos nas mãos impessoais de seu planeta. Os Harkonnen sempre acharam difícil matar os Freemen, ele pensou. Não morremos facilmente. Eu deveria estar morto, logo estarei morto, mas não consigo deixar de ser um ecólogo. A função mais elevada da ecologia é a compreensão das consequências. A voz o abalou porque ele a reconheceu, porque sabia que se tratava da voz de um morto. Era a voz de seu pai, o planetólogo de Arrakis antes dele. Seu pai, falecido havia tanto tempo, morto no desmoronamento de uma caverna da bacia de gesso. Meteu-se numa bela encrenca, filho, disse o pai. Devia saber quais seriam as consequências se tentasse ajudar o filho daquele duque. Estou delirando, pensou Kynes. A voz parecia vir da direita.
Kynes esfregou o rosto na areia, virando-se para olhar naquela direção. Nada, exceto um trecho recurvo de duna que o calor fazia dançar no fulgor absoluto do sol. Quanto maior o número de formas de vida num sistema, mais nichos a vida terá, disse o pai. E a voz agora vinha da esquerda e de trás dele. Por que ele fica mudando de lugar? Kynes se perguntou. Ele não quer que eu o veja? A vida aprimora a capacidade do ambiente de sustentar a vida, disse o pai. A vida disponibiliza mais rapidamente os nutrientes necessários, introduz mais energia no sistema por meio da formidável interação química entre os organismos. Por que ele insiste nesse assunto? Kynes se perguntou. Eu já sabia disso antes de completar 10 anos. Os gaviões do deserto, comedores de carniça, como a maioria das criaturas silvestres daquela terra, começaram a sobrevoá-lo em círculos. Kynes viu uma sombra passar perto de sua mão. Esforçou-se para virar ainda mais a cabeça e olhar para cima. As aves eram um borrão contra o céu azul prateado, pontinhos distantes de fuligem que flutuavam acima dele. Somos generalistas, disse o pai. Não é possível traçar linhas definidas em torno de problemas planetários. A planetologia é uma ciência que se faz sob medida. O que está tentando me dizer? Kynes imaginou. Alguma consequência que eu deixei de ver? Seu rosto voltou a afundar na areia quente, e ele sentiu o odor de rocha queimada sob os gases da pré-especiaria. Em algum recesso de lógica de sua mente formou-se um pensamento. As aves que me sobrevoam comem carniça. Talvez alguns de meus freemen as avistem e venham investigar. Para o planetólogo prático, o instrumento mais importante são os seres humanos, disse o pai. É preciso cultivar o conhecimento ecológico entre as pessoas. Por isso criei essa forma inteiramente nova de notação ecológica. Está repetindo coisas que me disse quando eu era criança, Kynes pensou. Começou a sentir frio, mas aquele recesso de lógica em sua mente lhe disse: o sol está a pino. Você não tem traje estilador e está quente. O sol está consumindo a umidade de seu corpo. Seus dedos enterraram-se debilmente na areia. Não podiam ao menos ter me deixado um traje estilador? A presença de umidade no ar ajuda a evitar a evaporação acelerada da água dos corpos vivos, disse o pai. Por que ele continua a repetir o óbvio? Kynes quis saber. Tentou pensar na umidade do ar, relva cobrindo aquela duna, água livre em algum lugar abaixo dele, um longo canat de água corrente a céu aberto, exceto nas iluminuras, água livre, água de irrigação. Eram necessários 5.000 metros cúbicos de água para irrigar 1 hectare de terra a cada estação de cultivo, ele se lembrou. Nossa primeira meta em Arrakis, disse o pai, será a província das pastagens. Começaremos com essas gramíneas psamófitas mutantes. Quando tivermos a umidade presa nas pastagens, passaremos a criar florestas de terras altas. Depois alguns corpos d'água a céu aberto, pequenos no início, e situados nos trajetos dos ventos predominantes, com captadores e precipitadores de umidade distribuídos por esses trajetos para recapturar o que for roubado pelo vento. Temos de criar um verdadeiro círculo, um vento úmido, mas nunca nos livraremos da necessidade de captadores de vento. Sempre me dando aulas, pensou Kynes. Por que não cala a boca? Não vê que estou morrendo? Você também morrerá, disse o pai, se não sair de cima dessa bolha que está se formando neste exato momento nas profundezas. Ela está lá, e você sabe disso. Está sentindo o cheiro dos gases pré-especiaria. Sabe que os criadorzinhos estão começando a liberar um pouco de sua água dentro da massa. Pensar na água abaixo dele era enlouquecedor. Ele a imaginava agora, aprisionada nos estratos de rocha porosa pelos criadorzinhos coriáceos, parte vegetais, parte animais, e a fina ruptura que vertia uma corrente d'água mais pura, límpida, líquida e refrescante dentro de uma massa pré-especiaria. Inalou, sentindo a doçura rançosa. O odor agora era muito mais forte. Kynes obrigou-se a ficar de joelhos. Ouviu o grito de uma ave o bater apressado de asas. Este é o deserto da especiaria, ele pensou. Deve haver freemen por perto, mesmo ao sol. Certamente devem ter visto as aves e virão investigar. Deslocar-se pela paisagem é uma necessidade da vida animal, disse o pai.
Os povos nômades seguem a mesma necessidade. Os padrões de deslocamento se adaptam às necessidades físicas de água, alimento, minerais. Temos de controlar esses padrões agora, alinhá-los a nossos objetivos. Cala a boca, velho, Kainis resmungou. Temos de fazer em Arrakis uma coisa que nunca se tentou fazer com o planeta inteiro, disse o pai. Temos de usar o homem como uma força ecológica construtiva, introduzindo formas de vida adaptadas a partir de similares da Terra. Um vegetal aqui, um animal ali, um homem acolá para transformar o ciclo da água, para criar um novo tipo de paisagem. Cale-se, Kainis crocitou. Foram os padrões de deslocamento que nos forneceram os primeiros indícios da relação entre os vermes e a especiaria, disse o pai. Um verme, pensou Kainis, tomado por uma onda de esperança. É certo que um criador aparecerá quando esta bolha estourar, mas não tenho ganchos. Como poderei montar um dos grandes criadores sem os ganchos? Dava para sentir a frustração minando a pouca força que lhe restava. A água tão perto, coisa de 100 metros abaixo dele, um verme que certamente viria, e ele sem os recursos para mantê-lo na superfície e usá-lo. Kainis tombou para a frente, sobre a areia, voltando à depressão rasa definida por seus movimentos. Sentiu a areia quente contra a face esquerda, mas a sensação era remota. O ambiente arraquino incorporou-se ao padrão evolutivo das formas de vidas nativas, disse o pai. É tão estranho que pouquíssimas pessoas tenham deixado de se concentrar na especiaria tempo suficiente para se admirar com o equilíbrio quase ideal de nitrogênio, oxigênio e gás carbônico que se mantém aqui, mesmo com a ausência de grandes áreas de cobertura vegetal. A esfera de energia do planeta está aí para quem quiser vê-la e compreendê-la. Um processo implacável, mas um processo mesmo assim. Há nele um espaço vazio? Então, alguma coisa ocupará esse espaço vazio. A ciência é feita de tantas coisas que parecem óbvias depois de explicadas. Eu sabia que o criadorzinho estava lá, nas profundezas da areia, muito antes de ter visto um. Por favor, pai, para de me dar aulas, Kainis sussurrou. Um gavião pousou na areia perto da mão estendida de Kainis. Ele viu a ave fechar as asas e inclinar a cabeça para fitá-lo. Reuniu energia suficiente para resmungar diante da ave, que deu 2 passos saltitantes para longe, mas continuou a olhar para ele. Os homens e suas obras foram uma doença na superfície de seus planetas até agora, disse o pai. A natureza costuma compensar as doenças, removê-las ou isolá-las, incorporá-las ao sistema à sua própria maneira. O gavião baixou a cabeça, estendeu as asas, voltou a fechá-las, transferiu sua atenção para a mão estendida de Kainis. Ele descobriu que não tinha mais forças para resmungar diante da ave. O sistema histórico de pilhagem e extorsão mútuas tem um fim aqui em Arrakis, disse o pai. Não se pode seguir roubando aquilo que se precisa sem pensar naqueles que virão depois. As características físicas de um planeta estão escritas em seu registro econômico e político. Temos o registro diante de nós. O nosso curso é óbvio. Ele não conseguia parar com as aulas, pensou Kainis. Aulas, 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 sempre dando aulas. O gavião saltitou mais um passo para perto da mão estendida de Kainis. Virou a cabeça primeiro para um lado, depois para o outro, examinando a pele exposta. Arrakis é um planeta de uma cultura só, disse o pai. Uma cultura. Sustenta uma classe dominante que vive como viveram as classes dominantes de todas as épocas, ao passo que, abaixo delas, uma massa semi-humana em semi-escravidão subsiste de restos. São as massas e os restos que tomam nossa atenção. São muito mais valiosos do que um dia se chegou a suspeitar. Estou ignorando você, pai, Kainis sussurrou. Vá embora. E ele pensou. Certamente deve haver alguns de meus Fremen por perto. Não há como não verem as aves que me sobrevoam. Eles virão investigar, nem que seja apenas para ver se há umidade disponível. As massas de Arrakis saberão que trabalhamos para fazer a terra se encher de água, disse o pai. A maioria, naturalmente, só terá uma compreensão quase mística de como planejamos fazer isso. Muitos, sem entender o problema da razão de massa proibitiva, podem até pensar que vamos trazer a água de algum outro planeta que a tem em abundância. Que pensem o que quiserem, contanto que acreditem em nós. Daqui a 1 minuto eu vou me levantar e dizer o que penso dele, Kainis pensou.
Ficar aí me dando aulas em vez de me ajudar. A ave deu mais um salto para perto da mão estendida de Kynes. Outros 2 gaviões pousaram na areia atrás do primeiro. A religião e a lei de nossas massas devem ser a mesma coisa, disse o pai. A desobediência tem de ser um pecado e exigir castigos religiosos. Isso trará o duplo benefício de gerar maior obediência e maior coragem. Entenda, não podemos depender tanto da coragem dos indivíduos, e sim da coragem de uma população inteira. Onde está a minha população agora que mais preciso dela? Kynes pensou. Reuniu toda a sua força e moveu a mão na direção do gavião mais próximo, uma distância equivalente à largura de um dedo. A ave saltitou para trás, colocando-se entre os companheiros, e todos os 3 prepararam-se para alçar voo. Nosso cronograma alcançará a estatura de um fenômeno natural, disse o pai. A vida de um planeta é um tecido vasto e de trama firme. As alterações na vegetação e na vida animal serão determinadas a princípio pelas forças físicas brutais que manipulamos. Mas à medida que se estabelecerem, nossas mudanças irão se tornar influências controladoras por conta própria, e teremos de lidar com isso também. Não se esqueça, porém, de que precisamos controlar apenas 3% da energia da superfície, somente 3%, para fazer a estrutura inteira pender para nosso sistema autossustentado. Por que não está me ajudando? Kynes quis saber. Sempre a mesma coisa, quando mais preciso você me abandona. Ele quis virar a cabeça, olhar na direção de onde vinha a voz do pai, olhar feio para o velho. Os músculos se recusaram a obedecer. Kynes viu o gavião se mover. A ave se aproximou da mão dele, um pouco cauteloso por vez, enquanto os companheiros aguardavam, fingindo indiferença. O gavião se deteve à distância de um salto da mão dele. Uma lucidez profunda tomou a mente de Kynes. Ele viu, mais do que de repente, um potencial que seu pai nunca tinha vislumbrado para Arrakis. As possibilidades daquele caminho diferente o inundaram. Não poderia acontecer um desastre mais terrível para sua gente do que cair nas mãos de um herói, disse o pai. Está lendo minha mente, Kynes pensou. Ora, que seja. As mensagens já foram enviadas para as minhas vilas Sid, ele pensou. Nada será capaz de detê-los. Se o filho do duque estiver vivo, eles irão encontrá-lo e protegê-lo como ordenei. Podem se livrar da mulher, da mãe dele, mas salvarão o menino. O gavião saltitou e chegou perto o suficiente para bicar a mão dele. Inclinou a cabeça para examinar a carne letárgica. Abruptamente, a ave se empertigou. Esticou a cabeça para cima e, com um único grito agudo, saltou para o ar e se afastou, descrevendo uma curva nas alturas, seguida de perto pelos companheiros. Eles vieram, Kynes pensou. Meus Fremen me encontraram. Então ele ouviu o ribombar da areia. Todos os Fremen conheciam aquele som. Eram capazes de distingui-lo imediatamente dos ruídos produzidos pelos vermes ou por outras criaturas do deserto. Em algum lugar abaixo dele, a massa pré-especiaria tinha acumulado a água e a matéria orgânica dos criadorzinhos em quantidade suficiente. Atingira o estágio crítico de crescimento desenfreado. Uma bolha gigantesca de dióxido de carbono estava se formando nas profundezas da areia, subindo num sopro enorme, com um remoinho de pó no centro. Estava prestes a trocar o que tinha se formado nas profundezas da areia por qualquer coisa que estivesse na superfície. Os gaviões circulavam no alto, externando sua frustração aos gritos. Sabiam o que estava acontecendo. Todas as criaturas do deserto sabiam. E eu sou uma criatura do deserto, Kynes pensou. Está me vendo, pai? Sou uma criatura do deserto. Sentiu que a bolha o erguia. Sentiu a romper, que o remoinho de pó o engolfava, arrastando-o para baixo para a frialdade das trevas. Por um momento, a sensação de frescor e umidade foram um alívio e uma bênção. Em seguida, enquanto seu planeta o matava, ocorreu a Kynes que seu pai e todos os outros cientistas estavam enganados, que os princípios mais persistentes do universo eram o acidente e o erro. Até mesmo os gaviões sabiam que era verdade. Capítulo 31. Profecia e presciência. Como é possível colocá-las à prova diante de perguntas sem respostas? Pense nisto.
Quanto se deve à verdadeira previsão da forma de onda, nome que Muad'Dib dava à sua imagem-visão, e quanto se deve ao profeta que vai modelando o futuro para se encaixar na profecia? E quanto aos harmônicos inerentes ao ato profético, será que o profeta vê o futuro? Ou será que enxerga uma linha de fraqueza, uma falha ou rachadura que ele possa partir com palavras ou decisões da mesma maneira que um cortador de diamantes estilhaça sua pedra com o golpe de uma faca? Reflexões particulares a respeito de Muad'Dib da princesa Irulan. Pegue a água deles, dissera o homem que havia gritado no escuro. E Paul resistiu ao medo, olhou de relance para a mãe. Seus olhos treinados viram que ela estava pronta para o combate. Notaram a tensão expectante dos músculos dela. Seria lamentável ter de destruir vocês de imediato, disse a voz acima deles. Esse é o que falou primeiro, pensou Jessica. São pelo menos dois, um à nossa direita, outro à esquerda. Knoro horobos açucares rinmanguela pachagavas, dói me camavas, nabeslas lele pou, orobos. Foi o homem à direita deles que gritava desde o outro lado da bacia. Para Paul, as palavras eram incompreensíveis, mas devido a seu treinamento de Bene Gesserit, Jessica reconheceu o idioma. Era Chakobsa, uma das antigas línguas de caça, e o homem acima deles estava dizendo que talvez fossem os estrangeiros que procuravam. No silêncio repentino que se seguiu à voz que gritara, a face em aro da segunda lua, levemente azul marfim, surgiu sobre as pedras do outro lado da bacia, brilhante e curiosa. Sons de passos rápidos vieram das pedras, acima e de ambos os lados, movimentos obscuros ao luar. Muitos vultos correram pelas sombras. Uma tropa inteira, pensou Paul com uma angústia repentina. Um homem alto e de albornoz mosqueado se apresentou diante de Jessica. Seu filtro bucal havia sido atirado para um lado para que pudesse falar com clareza, revelando uma barba densa à luz indireta da lua, mas o rosto e os olhos continuavam ocultos pela aba do capuz. O que temos aqui, Jinjin ou seres humanos? Ele perguntou. E Jessica ouviu a zombaria sincera na voz dele. Permitiu-se uma tênue esperança. Era a voz de comando, a voz que os havia desconcertado com sua intromissão no meio da noite. Seres humanos, eu garanto, disse o homem. Jessica sentiu mais do que viu a faca escondida numa das pregas da túnica do homem. Ela se permitiu um momento amargo de arrependimento pelo fato de ela e Paul não terem escudos. Vocês também sabem falar? Perguntou o homem. Jessica colocou em sua atitude e em sua voz toda a arrogância majestosa à sua disposição. Era urgente responder, mas ela não tinha ouvido o homem falar o suficiente para garantir que tivesse registrado sua cultura e suas fraquezas. Quem nos surpreende feito criminosos no meio da noite? Ela indagou. A cabeça coberta pelo capuz de albornoz demonstrou tensão ao se virar repentinamente. Depois, um relaxamento vagaroso que revelava muita coisa. O homem tinha bom autocontrole. Paul se afastou da mãe para fazer deles alvos distintos e dar a ambos um pouco mais de espaço para agir. A cabeça encapuzada virou-se quando Paul se moveu, expondo uma fatia de rosto ao luar. Jessica viu um nariz pronunciado, um olho cintilante, escuro, tão escuro aquele olho, sem nada de branco. Um bigode castanho escuro e voltado para cima. Um filhote adorável, disse o homem. Se estão fugindo dos Harkonnen, talvez sejam bem-vindos entre nós. O que foi, menino? As possibilidades passaram rapidamente pela mente de Paul. Mentira? Verdade? Era necessário tomar uma decisão imediata. Por que vocês acolheriam fugitivos? Ele indagou. Um menino que pensa e fala feito homem, disse o homem alto. Bem, agora respondendo a sua pergunta, meu jovem Wally. Sou um daqueles que não pagam o Fai, o tributo em água para os Harkonnen. É por isso que talvez eu acolha um fugitivo. Ele sabe quem somos nós, Paul pensou. Sua voz oculta alguma coisa. Sou Stiggar, o Freeman, disse o homem alto. Isso vai soltar sua língua, menino? É a mesma voz, pensou Paul, e lembrou-se do conselho e daquele homem que viera buscar o corpo de um amigo morto pelos Harkonnen. Conheço você, Stiggar, disse Paul. Eu estava com meu pai no conselho quando você veio buscar a água de seu amigo. Levou com você um dos homens de meu pai, Duncan Idaho. Uma troca de amigos.
Idaho nos abandonou e voltou para seu duque, disse Stilgar. Jessica ouviu o tom de desagravo na voz dele e continuou preparada para atacar. A voz que vinha das rochas acima deles gritou: Estamos perdendo tempo aqui, Stil. Este é o filho do duque, Stilgar vociferou. Sem dúvidas, é ele quem Lia nos mandou procurar. Mas um menino, Stil. O duque era um homem e este rapaz usou um martelador, disse Stilgar. Foi corajosa a travessia que fez no caminho de Shai Hulud. E Jessica ouviu que ele a excluía de seus pensamentos. Já teria chegado ao veredicto? Não há tempo para colocá-lo à prova, protestou a voz acima deles. Mas ele poderia ser o Lisan al-Gaib, disse Stilgar. Ele procura um presságio, Jessica pensou. Mas a mulher, advertiu a voz acima deles. Jessica voltou a se preparar. Havia morte naquela voz. Sim, a mulher, disse Stilgar. E sua água. Conhece a lei? Disse a voz que vinha das pedras. Aqueles que não conseguem conviver com o deserto? Fique quieto, disse Stilgar. Os tempos mudam. Isso foi uma ordem de Lia? Perguntou a voz que vinha das pedras. Você ouviu a voz do ciélago, James, disse Stilgar. Por que está me pressionando? E Jessica pensou, ciélago. A pista do idioma abriu caminhos largos para a compreensão. Era a língua da Ayan e Fik, e ciélago significava morcego, um mamífero voador e de pequeno porte. Voz do ciélago. Tinham recebido uma mensagem de Strans para procurar Paul e ela. Só não quero que esqueça seus deveres, Stilgar, meu amigo, disse a voz acima deles. Meu dever é a força da tribo, disse Stilgar. Esse é meu único dever. Não preciso que ninguém me lembre disso. Este menino homem me interessa. Ele tem a pele firme. Foi criado com muita água. Foi criado longe do Pai Sol. Não tem os olhos dos Aebed. Mas não fala nem age como um fracote das caldeiras. Nem seu pai agia assim. Como pode ser? Não podemos ficar aqui a noite inteira discutindo, disse a voz que vinha das pedras. Se uma patrulha... Não vou repetir para ficar quieto, James, disse Stilgar. O homem acima deles continuou em silêncio, mas Jessica o ouviu se mover, atravessando de um salto uma garganta e descendo até o chão da bacia à esquerda deles. A voz do ciélago indicou que seria interessante para nós salvar vocês dois, disse Stilgar. Vejo possibilidade neste menino homem forte. Ele é jovem e capaz de aprender. Mas e você, mulher? Ele fitou Jessica. Agora tenho sua voz e seu padrão registrados, pensou Jessica. Eu poderia controlá-lo com uma palavra, mas ele é um homem forte. Muito mais valioso para nós se permanecer incisivo e com plena liberdade para agir. Vamos ver. Sou a mãe deste menino, Jessica disse. Em parte, a força que você admira nele é resultado do treinamento que lhe dei. A força de uma mulher pode ser infinita, disse Stilgar. Certamente é, no caso de uma reverenda madre. Você é uma reverenda madre? Por ora, Jessica ignorou as implicações da pergunta e respondeu honestamente. Não. Foi treinada na doutrina do deserto? Não, mas muitos consideram meu treinamento valioso. Fazemos nossos próprios juízes de valor, disse Stilgar. Todo homem tem o direito de julgar por si próprio, ela disse. Que bom que você enxerga a razão, disse Stilgar. Não podemos nos demorar aqui para colocá-la à prova, mulher, entendeu? Não queremos que seu espectro nos atormente. Levarei o menino homem, seu filho. Ele terá minha proteção, asilo em minha tribo. Mas quanto a você, mulher, entende que não é nada pessoal? É a lei. Istisla, no interesse de todos. Não é o bastante? Paul deu meio passo à frente. Do que está falando? Stilgar olhou de relance para Paul, mas manteve sua atenção focada em Jessica. A menos que tivesse sido treinada a fundo e desde a infância para viver aqui, você poderia levar à destruição a uma tribo inteira. É a lei, e não podemos levar inúteis. O movimento de Jessica começou como um falso desmaio, uma queda lenta em direção ao chão. Era a coisa óbvia para uma forasteira fraca fazer, e o óbvio retarda as reações do oponente. Leva-se um instante para interpretar uma coisa conhecida quando essa coisa se revela algo desconhecido. Ela mudou sua trajetória ao ver que ele baixava o ombro direito com o intuito de apontar uma arma, oculta nas pregas do manto, para a nova posição dela.
Um giro, uma vergastada do braço, um remoinho de mantos misturados e ela estava contra as pedras, com o homem indefeso diante dela. Ao primeiro movimento de sua mãe, Paul recuou 2 passos. Quando ela atacou, ele mergulhou nas sombras. Um homem de barba apareceu em seu caminho quase agachado e atirou-se à frente com uma arma numa das mãos. Paul acertou o homem abaixo do externo com a mão aberta e os dedos estendidos. Deu um passo para o lado e golpeou, de cima para baixo, a base do pescoço do oponente, tomando-lhe a arma enquanto ele caía. Em seguida já estava nas sombras, escalando as pedras, com a arma enfiada na faixa em sua cintura. Ele a reconhecera apesar da forma nada familiar, uma arma de projéteis, e isso revelava muitas coisas sobre aquele lugar, mais uma dica de que não se usavam escudos ali. Eles irão se concentrar em minha mãe no tal Stilgar. Ela é páreo para ele. Tenho de chegar a uma posição vantajosa e segura de onde eu possa ameaçá-los e ganhar tempo para que ela consiga escapar. Ouviu-se um coro nítido de molas acionadas na bacia. Com um zunido, os projéteis ricochetearam nas pedras em volta dele. Um deles agitou o manto de Paul. Ele se espremeu atrás de um canto nas pedras, viu-se dentro de uma fenda vertical e estreita, e com as costas apoiadas num dos lados e os pés no outro, começou a escalá-la devagar e o mais silenciosamente que podia. O eco da voz forte de Stilgar chegou até ele. Para trás, seus piolhos cabeças de verme! Ela vai quebrar meu pescoço se vocês chegarem mais perto! Uma voz vinda da bacia disse: O menino fugiu, Stil. O que quer que a gente... Claro que ele fugiu, seu cérebro de areia! Calma, mulher! Diga-lhes que parem de perseguir meu filho, disse Jessica. Já pararam, mulher! Ele fugiu como você queria. Deuses magníficos das profundezas! Por que não disse que era mulher de sortilégios e de armas? Mande seus homens recuarem, Jessica disse. Diga-lhes para sair e vir para a bacia onde posso vê-los. E é melhor acreditar que sei quanto eles são. E ela pensou, este é um momento delicado, mas se este homem é tão arguto quanto acho que é, temos uma chance. Paul subiu devagar, encontrou uma saliência estreita sobre a qual poderia ficar e olhou lá para baixo para a bacia. A voz de Stilgar chegou até ele. E se eu me recusar? Como é que você... Deixe essa mulher! Não vamos mais lhe fazer mal, deuses magníficos. Se é capaz de fazer isso com o mais forte de nós, você vale 10 vezes seu peso em água. Agora o teste da razão, Jessica pensou e disse. Você procura a Lisan al-Gaib. Vocês poderiam ser as pessoas da lenda, ele disse. Mas só acreditarei nisso depois dos testes. Só sei que vocês vieram para cá com aquele duque estúpido. Ai, mulher! Não me importo se você me matar. Ele tinha honra e coragem, mas foi estúpido ao se colocar no caminho do punho dos Harkonnen. Silêncio. Sem demora, Jessica disse. Ele não teve escolha, mas não vamos discutir isso. Agora diga aquele seu homem atrás do arbusto lá adiante para não tentar mais apontar a arma para mim, ou então vou livrar o universo de vocês dois, um depois do outro. Você aí, berrou Stilgar. Faça o que ela disse. Mas faça o que ela disse, seu bostinha de lagarto rastejante, cérebro de areia, cara de verme. Se não fizer eu mesmo, a ajudarei a desmembrar você. Não vê o valor desta mulher? O homem no arbusto ficou totalmente de pé, abandonando seu abrigo parcial e baixou a arma. Ele obedeceu, disse Stilgar. Agora, disse Jessica, explique claramente à sua gente o que você quer de mim. Não quero que nenhum jovem de pavio curto cometa um erro idiota. Quando nos insinuamos nas vilas e cidadezinhas, temos de disfarçar nossa origem. Temos de nos misturar com a gente das caldeiras e dos Graben, disse Stilgar. Não portamos armas, pois a daga Chris é sagrada. Mas você, mulher, você tem a habilidade sortílega da batalha. Só ouvimos falar dela, e muitos duvidavam, mas não se pode duvidar daquilo que se vê com os próprios olhos. Você dominou um Freeman armado. Essa é uma arma que nenhuma revista conseguiria encontrar. Houve alvoroço na bacia quando as palavras de Stilgar calaram na alma. E se eu concordar em ensinar a vocês a doutrina dos sortilégios? Minha proteção se estenderá a você e também a seu filho. Como podemos ter certeza de que cumprirá sua promessa? A voz de Stilgar perdeu um pouco de seu discreto tom argumentativo e assumiu um quê de amargura. Aqui fora, mulher, não carregamos papel para redigir contratos. Não fazemos promessas à noite para quebrá-las ao amanhecer.
Quando um homem diz uma coisa, esse é o contrato. Sendo eu o líder de meu povo, eles se comprometem a cumprir minha palavra. Ensine-nos essa doutrina dos sortilégios e você terá asilo entre nós enquanto desejar. Sua água irá se misturar com nossa água. Você fala em nome de todos os Freemen? Perguntou Jessica. Daqui a algum tempo pode ser que sim, mas somente meu irmão Lee fala por todos os Freemen. Aqui prometo apenas sigilo. Meu povo não irá falar de vocês a nenhum outro Seer. Os Harkonnen voltaram a Duna em grande número e seu duque está morto. Dizem por aí que vocês dois morreram numa tempestade-mãe. O caçador não procura a caça que já está morta. Parece seguro, Jessica pensou. Mas essas pessoas têm um bom sistema de comunicação e alguém poderia mandar uma mensagem. Imagino que tenham oferecido uma recompensa por nós dois, ela disse. Stilgar continuou em silêncio, e ela quase enxergava os pensamentos que se reviravam na cabeça dele, sentindo os deslocamentos dos músculos do homem sob suas mãos. Sem demora, ele disse: Digo-lhe mais uma vez, dei a palavra, a promessa da tribo. Minha gente agora sabe quanto você vale para nós. O que os Harkonnen poderiam nos dar? Nossa liberdade? Não. Você é o Takawa, que nos comprará mais do que toda a especiaria nos cofres dos Harkonnen. Então ensinarei a vocês minha doutrina de batalha, Jessica disse, sentindo a intensidade ritualizada e inconsciente de suas próprias palavras. E agora vai me soltar? Que seja, Jessica disse. Ela o soltou, deu um passo para o lado e colocou-se em plena vista da encosta que ficava na bacia. Este é o Teste Machado, ela pensou. Mas Paul precisa conhecê-los, mesmo se eu morrer, para que ele adquira esse conhecimento. No silêncio expectante que se seguiu, Paul avançou devagar para ver melhor onde sua mãe estava. Ao se mover, ele ouviu uma respiração pesada cessar de repente, acima dele, na fenda vertical da rocha, e percebeu ali uma sombra fraca, delineada de encontro às estrelas. A voz de Stilgar veio da bacia. Você é aí em cima! Para de caçar o menino! Ele vai descer logo logo! A voz de um garoto ou garota jovem saiu da escuridão acima de Paul. Mas Stilgar, ele não deve estar muito longe. Mandei deixá-lo em paz, Chani, sua cria de lagarto. Uma voz acima de Paul praguejou baixinho e em seguida, eu, cria de lagarto? Mas a sombra recuou e sumiu de vista. Paul voltou sua atenção para a bacia, distinguindo a sombra cinzenta de Stilgar que se movia ao lado de sua mãe. Venham aqui, todos vocês, gritou Stilgar. Virou-se para Jessica. E agora eu pergunto como nós podemos ter certeza de que você irá cumprir sua parte no negócio? Foi você quem viveu com papéis e contratos vazios e coisas desse... Nós, Bene Gesserit, não quebramos nossos votos, assim como vocês, disse Jessica. Fez-se um silêncio prolongado, seguido por um silvo de várias vozes. Uma bruxa Bene Gesserit? Paul tirou da cintura a arma que havia apanhado. Apontou-a para o vulto obscuro de Stilgar, mas o homem e seus companheiros continuaram imóveis, olhando para Jessica. É mesmo a lenda, alguém falou. Disseram que a Shadowed Mapes informou isso a seu respeito, disse Stilgar. Mas é preciso colocar à prova algo tão importante. Se você é a Bene Gesserit da lenda, cujo filho irá nos levar ao paraíso, ele deu de ombros. Jessica suspirou pensando. Então, nossa missionária protetora chegou a instalar válvulas de segurança religiosa em todo esse lugar infernal. Ah, bem, será uma ajuda, e foi para isso mesmo que a criaram. Ela disse. A vidente que trouxe a lenda para cá, ela a entregou a vocês sob o penhor do Karaman e da Aigess. O milagre e a inimitabilidade da profecia. Disso eu sei. Você quer um sinal? Ele dilatou as narinas à luz do luar. Não podemos nos deter para celebrar os ritos, ele sussurrou. Jessica lembrou-se de um mapa que Kynes havia mostrado a ela enquanto preparava rotas de fuga emergenciais. Parecia ter sido tanto tempo atrás. Havia um lugar chamado Sietab no mapa, e ao lado do nome a anotação Stilgar. Talvez quando chegarmos ao Sietab, ela disse. A revelação o abalou, e Jessica pensou... Se ele soubesse os truques que usamos, devia ser boa essa Bene Gesserit da missionária protetora.
Esses Freemen foram lindamente preparados para acreditar em nós. Stilgar trocou de pé apreensivo. Temos de ir agora. Ela assentiu para fazê-lo saber que partiam com a permissão dela. Ele olhou para o alto do penhasco, quase diretamente para a saliência de rocha onde Paul estava agachado. Você aí, rapaz, pode descer agora. Voltou sua atenção para Jessica e falou em tom de desculpa. Seu filho fez uma barulheira incrível ao escalar. Ele tem muito a aprender para não colocar todos nós em risco, mas ainda é jovem. Não há dúvida de que temos muito a ensinar uns aos outros, Jessica disse. Enquanto isso, é melhor cuidar daquele seu companheiro ali adiante. Meu filho barulhento foi um pouco rude ao desarmá-lo. Stilgar virou-se balançando o capuz. Onde? Depois daqueles arbustos, ela apontou. Stilgar tocou 2 de seus homens. Cuidem disso. Olhou para os companheiros, identificou-os. James não está aqui. Voltou-se para Jessica. Até mesmo seu filhote conhece a doutrina dos sortilégios. E você vai notar que meu filho não saiu de lá de cima como você ordenou, disse Jessica. Os 2 homens que Stilgar havia mandado voltaram ajudando um terceiro, que cambaleava e arquejava entre eles. Stilgar olhou de relance para eles, voltou sua atenção para Jessica. O filho só acata ordens vindas de você, hein? Ótimo, ele tem disciplina. Paul, pode descer agora, disse Jessica. Paul ficou de pé, aparecendo à luz da lua acima da fenda onde estivera escondido, e devolveu a arma a Freeman a faixa que trazia na cintura. Quando ele se virou, um outro vulto surgiu das pedras para confrontá-lo. À luz da lua que se refletia na pedra cinzenta, Paul viu um vulto pequeno, usando as vestes dos Freemen, um rosto obscurecido que o fitava por baixo do capuz, e o cano de uma das armas de projéteis apontado para ele, saindo de uma dobra do manto. Eu sou Chani, filha de Lee. A voz era alegre e cadenciada, quase tomada pelo riso. Eu não teria deixado você ferir meus companheiros, ela disse. Paul engoliu em seco. O vulto diante dele virou-se para a luz da lua e ele viu um rosto de fada e fossos negros por olhos. A familiaridade daquele rosto, os traços saídos de inúmeras visões de suas primeiras experiências prescientes abalaram Paul de tal maneira que ele ficou paralisado. Lembrou-se da bravata zangada com a qual havia, certa vez, descrito aquele rosto saído de um sonho, dizendo à reverenda Madre Giles Helen Morien, eu irei conhecê-la. E ali estava o rosto, mas ele nunca tinha sonhado com aquele encontro. Você fez tanto barulho quanto um Shai Hulud enfurecido, ela disse. E subiu pelo caminho mais difícil. Siga-me, vou lhe mostrar um jeito mais fácil de descer. Ele se arrastou para fora da fenda, seguiu o turbilhão do manto da menina pela paisagem acidentada. Ela se movia feito uma gazela, dançando sob as pedras. Paul sentiu o sangue quente no rosto e agradeceu por estar escuro. Essa menina... Ela era como o contato do destino, e ele se sentiu apanhado por uma onda, em sintonia com o movimento que elevava seu espírito. Não demoraram a se ver entre os Freemen no chão da bacia. Jessica voltou-se para Paul com um sorriso irônico, mas falou dirigindo-se a Stilgar. Será uma boa troca de ensinamentos? Espero que você e seu povo não se ressintam da violência que usamos. Pareceu necessária. Vocês estavam prestes a cometer um erro. Salvar alguém de um erro é uma dádiva do paraíso, disse Stilgar. Tocou os lábios com a mão esquerda, tirou a arma da cintura de Paul com a outra e a jogou para um companheiro. Você terá sua própria pistola mala, rapaz, quando merecer uma. Paul fez a menção de falar, hesitou. Lembrou-se do ensinamento da mãe. O início é sempre um momento delicado. Meu filho já tem as armas de que precisa, disse Jessica. Encarou Stilgar, obrigando-o a imaginar como Paul tinha conseguido a pistola. Stilgar olhou para o homem que Paul havia subjugado, James. O homem, afastado dos demais, cabisbaixo, respirando pesadamente. Você é uma mulher difícil, disse Stilgar. Estendeu a mão esquerda para um companheiro e estalou os dedos. Kushti Bakati. Jacobs outra vez, Jessica pensou. O companheiro enfiou 2 retalhos de gaze na mão de Stilgar, que os fez correr pelos dedos e colocou um deles em volta do pescoço de Jessica, sob o capuz, e outro no pescoço de Paul, da mesma maneira. Agora vocês usam o lenço dos Baka, ele disse.
Se nos separarmos, vocês serão reconhecidos como membros do Stitz de Stilgar. Falaremos de armas outra hora. Ele se pôs a percorrer seu bando, inspecionando sua gente, entregando a mochila do friend kit de Paul para um de seus homens carregar. Baka, pensou Jessica, reconhecendo o termo religioso. Baka, os pranteadores. Percebeu como o simbolismo dos lenços unia aquele bando. Por que o pranto os uniria? Ela se perguntou. Stilgar foi até a menina que havia deixado Paul envergonhado e disse: Chani, tome o menino homem como seu protegido. Não o deixe se meter em encrenca. Chani tocou o braço de Paul. Venha, menino homem. Paul escondeu a raiva em sua voz e disse: Meu nome é Paul. Seria melhor você. Nós lhe daremos um nome, homenzinho, Stilgar disse. Quando chegaram Mina, no teste de Eichel. O teste da razão, Jessica traduziu. A necessidade repentina de deixar clara a superioridade de Paul passou por cima de todas as outras considerações, e ela gritou: Meu filho foi testado com o Gonjabar. No silêncio que se seguiu, ela percebeu que os deixara comovidos. Há muita coisa que não conhecemos uns sobre os outros, disse Stilgar. Mas estamos nos demorando demais. O sol não pode nos encontrar em campo aberto. Ele foi até o homem que Paul tinha derrubado e disse: James, está em condições de viajar? Um grunhido foi a resposta. Ele me pegou de surpresa. Foi um acidente. Tenho condições de viajar. Acidente coisa nenhuma, disse Stilgar. Vou considerar você e Chani responsáveis pela segurança do rapaz, James. Essas pessoas têm minha proteção. Jessica olhou para o homem, James. Era dele a voz que viera das pedras e discutira com Stilgar. Era dele a voz que trazia a morte. E Stilgar vira a necessidade de reiterar sua ordem para o tal James. Stilgar avaliou o grupo com um olhar e, a um gesto seu, separou dois homens. LaRose e Farouk, vocês irão esconder nossos rastros. Cuidem para que não deixemos nenhum sinal. Cautela redobrada. Temos entre nós 2 pessoas sem treinamento. Ele se virou com a mão erguida e apontada para o outro lado da bacia. Fila de pelotão com flanqueadores. Vamos! Temos de chegar à caverna do espinhaço antes do amanhecer. Jessica seguiu ao lado de Stilgar, contando as cabeças. Eram 40 Freemen, com ela e Paul eram 42. E pensou: viajam como companhia militar, até mesmo a menina Chani. Paul entrou na fila atrás de Chani. Reprimira a mágoa de ter sido surpreendido pela menina. Em sua mente agora estava a recordação evocada pelas palavras ríspidas de sua mãe. Meu filho foi testado com o Gonjabar. Descobriu que sua mão formigava com a lembrança da dor. Olhe por onde anda, Chani cochichou. Não encoste nos arbustos para não deixar fiapos e revelar que passamos por aqui. Paul engoliu em seco e concordou com a cabeça. Jessica pôs-se a escutar os sons da tropa, ouvindo seus próprios passos e os de Paul, admirada com a maneira como os Freemen se moviam. Eram 40 pessoas a atravessar a bacia, produzindo apenas os sons naturais do lugar. Falucas fantasmagóricas com os mantos esvoaçantes a singrar as sombras. Seu destino era o Siet Tab, o Siet de Stilgar. Ela revirou a palavra em sua mente. Siet. Era uma palavra da língua Chakopsa, inalterada através de incontáveis séculos a partir do antigo idioma de caça. Siet, um ponto de encontro em momentos de perigo. As implicações profundas da palavra e da língua só agora começavam a lhe dizer alguma coisa, depois da tensão do encontro. Estamos progredindo bem, disse Stilgar. Com a graça de Shai Hulud, chegaremos à caverna do espinhaço antes do amanhecer. Jessica concordou com a cabeça, conservando sua energia, sentindo a fadiga terrível que ela mantinha afastada com a força de sua vontade. E ela admitiu com a força do entusiasmo. Sua mente se concentrou no valor daquela tropa, enxergando o que se revelava ali a respeito da cultura Freeman. Todos eles, ela pensou, uma cultura inteira treinada na disciplina militar. Que coisa inestimável para um duque desterrado.